Despertando a consciência, mais uma vez estamos no ar para trazer aos nossos companheiros as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos estudos. E aqui nós nos encontramos, né, meus amigos, muito animados, porque nós estamos estudando exatamente aquela condição. Deixa eu ver se eu acho aqui o YouTube para tentar acompanhar aqui as respostas e as participações dos nossos amigos. Deixa eu ver aqui. Eu estou sem o celular hoje, então eu estou sem possibilidade de ver. Deixa eu tentar ver aqui. Eu vou pedir desculpa hoje aqui, não vou cumprimentar muita gente, não, mas eu vou deixar para cumprimentar, se der um tempinho, no final, para a gente não modificar muito a posição aqui. Nós estamos estudando, para encerrar esse assunto, as 10 leis da felicidade trazidas pelo nosso companheiro Augusto Cury. Vocês sabem que o Augusto Cury é uma espécie de guru de muita gente. Eu não vou dizer que ele é meu guru, mas ele é um expoente da neurociência e eu gosto muito das colocações dele. Embora ele não tenha a mesma ideia relativa à espiritualidade que eu tenho, ele também participa dessa mesma vertente. E ele escreveu um livro, que a gente está estudando, parte por parte, são as 10 leis da felicidade. O objetivo do nosso canal aqui é estudar espiritualidade e saúde. E, meus amigos, não há possibilidade da gente poder ter saúde se a gente não tiver, se a gente não tiver a consciência voltada para a espiritualidade e ter consciência de que precisa explorar essa parte sensível da nossa personalidade, da nossa individualidade, melhor dizendo. Então, nós estamos estudando a sexta lei. A sexta lei fala dos pensamentos, fala do gerenciamento dos pensamentos. Nós hoje vamos dar um retornozinho nessa lei, que eu acho muito importante, porque pouca gente dá importância ao pensamento. O pensamento, vocês já sabem, nós já falamos aqui algumas vezes, é uma matéria, porque tudo aquilo que produz calor e gera, ou melhor, consome glicose e gera calor, é matéria. E o pensamento gera calor e queima glicose. Portanto, é uma forma de matéria. Então, eu diria para vocês que o pensamento é uma matéria. E o Augusto Cury vai lhes dizer que a sexta lei é o gerenciamento do pensamento. E ele vai terminar esse tópico, que é esse sexto tópico da sua lição, ele vai falar de três possibilidades do pensamento. O pensamento negativo, aquela criatura que está sempre, que tá sempre impressionada com a mente, que pensa sempre nas experiências ruins, que vai dar errado, que e fica estressada, ansiosa, não é? E fica mesmo sendo rica e empobrecida. E sendo pobre, pior ainda, né? Quer dizer, sem possibilidade de enriquecer. E todos nós merecemos ser ricos. Não ricos de dinheiro, mas ricos de sabedoria, de conhecimento, de equilíbrio emocional. A riqueza é uma bênção que é dada aos filhos de Deus, que somos todos nós. Quem é o ser mais rico do universo? É o próprio Criador. E se ele é muito rico, e se nós somos herdeiros dele, nós também somos muito ricos. Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que está sempre achando que vai dar tudo errado.
Essa é a primeira forma de pensamento negativo, que é exatamente o pensamento chamado assim, negativo. Mas há uma outra forma de pensamento que é uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, que foi postulada pelo próprio Augusto Cury. Esse pensamento acelerado é uma sequência de pensamentos tão rápidos e que vão se amontoando uns sobre os outros, de tal forma que a criatura não consegue nem discriminar bem o que é que ela está pensando. Fica uma coisa bastante séria, bastante confusa. E o excesso de informação, o excesso de trabalho, principalmente trabalho intelectual, gera essa síndrome, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é caracterizada por ansiedade, insatisfação, aversão à rotina, inquietação, fadiga excessiva, esquecimento. E existem milhões, centenas de milhões de criaturas que têm essa síndrome, síndrome do pensamento acelerado, e que na atualidade é muito comum, incluindo os melhores executivos, os melhores médicos, os melhores advogados, que são pessoas que têm a mente muito agitada, agitação da mente, a mente fica muito agitada. E o terceiro grupo de pensamento, de grupo de pensamento, quer dizer, então temos o pensamento negativo, a síndrome do pensamento acelerado, e temos o terceiro, que é o sofrimento por antecipação, o pensamento antecipatório, aquele que é um grande carrasco da vida das criaturas, porque a pessoa fica esperando sempre a morte, sempre esperando a coisa ruim. É diferente do pensamento negativo, porque nós sabemos que as pessoas estão aguardando o pior, geralmente não vai acontecer. Esse pior, ele geralmente vai ser diferente daquilo que ele está pensando. Há uma pesquisa francesa muito antiga que vai tratar exatamente disso, dizendo que muitas das coisas que esperamos não vão acontecer. Cerca de 70% não vai acontecer daquele jeito. Nem vai acontecer. 20%, 25% acontece ao contrário daquilo que a gente achava que ia ser. Fica 5%, sendo que 3% até acontece, mas é muito menos do que a gente achava que ia ser. E 2% é exatamente aquilo que às vezes vai acontecer exatamente como a gente previu. Então a gente fica sofrendo 100% por causa de 2. É uma coisa muito interessante isso, muito. É uma pesquisa antiga isso, não é uma pesquisa nova. Então você imagina uma pessoa estressada com síndrome de pensamento acelerado, que pode gastar mais energia do que 10, vamos dizer, 10 maratonistas ou 10 trabalhadores brasileiros daqueles que trabalham na rede ferroviária, no sol, a pino, cavando as pedras, botando pedra debaixo dos dormentes. Aquele era o trabalho considerado um dos trabalhos mais duros, mais difíceis. Era trabalhar na soca, chamava soca, antigamente a gente chamava já. Vamos trabalhar na soca, eles estão socando pedra debaixo do dormente do trem, que é aquela medida que o trem vai passando, vai empurrando o dormente para baixo, as pedras vão saindo, então tem que estar sempre calçando os dormentes para ficar o trilho ficar sempre, né, na posição correta. Então, gente, isso é um desperdício de energia brutal, muito, muito grande, né? Então, a gente precisa, de uma maneira muito inteligente, virar a mesa, né? Tem um grande autor, um autor de um best-seller chamado Virando a Mesa, que é um livro em que ele trata de administração de empresa. Ele é um executivo da Fiesp, né? Da Federação das Indústrias de São Paulo, que era filho de um grande industrial carioca, né? Ele acho que era filho do dono de uma grande fábrica de roupa íntima feminina, né? É, Estou aqui vendo que tem as participações aqui.
a Estela, a Maria das Graças, né? Tá todo mundo. Daqui a pouco eu falo com vocês. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que estão aí, né? Gabriela, se estiver aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse homem, que era filho desse homem, acho que era dono da Demilos, que era uma fábrica de roupa íntima feminina, que era aqui no subúrbio do Rio, ele foi para São Paulo, depois lá e se dedicou a construir um grande império econômico, uma indústria muito grande, de outro setor, que não era esse setor do pai dele. Mas ele aprendeu muito com aquilo que ele viu na indústria do pai. E ele criticava muito a maneira como o pai tratava os operários. E ele criou um livro chamado Virando a Mesa, em que ele modificou tudo. Por exemplo, ele criou uma ideia de que o próprio empregado é que determinaria quanto salário ele ia ganhar. E que ele não iria nunca exorbitar no valor do seu salário, porque ele iria ensinar para cada um o balanço da empresa, para ver se a empresa está crescendo, se não está crescendo, se está tendo muito lucro, se não está tendo. E aí, a pessoa que não quer matar a galinha dos ovos de ouro, não vai querer tirar muita coisa da empresa, vai tirar aquilo que seja suficiente para ela viver bem. E o salário dos executivos, aqueles que estavam nas posições de gerência, vamos dizer assim, mais altos na empresa, era feito num colegiado, feito pelas pessoas que, que estão, vamos dizer assim, abaixo daquela criatura. Então, eles se reuniam, um colegiado, e criavam o salário do seu gerente, do seu chefe. E no fim do ano, viam qual era o lucro da empresa, viam qual era a parte que era referente ao proprietário que tinha que retirar seus lucros e receber seu salário, porque ele também trabalhava na empresa, só recebia um salário. E, além disso, ele tinha o direito ao lucro, porque ele fazia o investimento econômico. E eles próprios determinavam quanto era a participação de cada empregado dos lucros e quanto que vamos dizer assim, o chefão, o CEO da empresa, né, aquele que é o dono, o investidor, quanto que ele deveria receber. Então, isso era virando a mesa. Então, o Augusto Cury fala em virar a mesa. Virar a mesa quer dizer transformar tudo, fazer tudo diferente, não é? E fazer micro-relaxamento, para desacelerar o pensamento no trabalho, no trânsito, por exemplo, praticar o silêncio contemplativo, né? Mudar a agenda, desenvolver a inteligência espiritual para enriquecer os pensamentos, tornar os pensamentos mais elevados. E a gente não deve se esquecer que a gente pode dar água para alguém, mas a gente não pode fornecer a sede. A vontade de beber água é pessoal, é de cada um. A gente pode criar leis, criar ideias, vamos dizer assim, dar conselhos, mas a gente pode dar caneta e papel para a pessoa, mas a gente não pode escrever a história da pessoa. Então, essa é a sexta lei, que é a gerência do pensamento. Eu gostaria muito que vocês depois maratonassem esse vídeo, que vai ficar gravado aqui, para vocês verem de novo isso aqui e tentarem ver se é possível colocar isso na vida individual de cada um de vocês, né? Então nós vamos entrar agora na sétima lei. De que trata a sétima lei? A sétima lei fala de proteger os solos da memória. Ou seja, todas as pessoas querem o perfume das flores, mas poucas pessoas têm vontade de sujar as mãos para adubar as flores. Vocês sabem que flores, em geral, se adubam com esterco, né? Quer dizer, com dejetos. E dizem que o dejeto humano, o esterco humano, é o melhor para as flores, principalmente para as rosas, aquelas rosas maravilhosas, devem ser adubadas com esterco humano. Há países que, inclusive, há uma cidade, inclusive aqui em São Paulo, não sei o nome da cidade, eu acho que é Florais, uma coisa assim, parecido, esse nome é parecido. Onde eu estive lendo sobre essa cidade e vi que isso é verdade. E tem uma historinha muito interessante, que uma mulher, ela queria humilhar uma pessoa que se dizia amiga dela, mas que ela não considerava aquela pessoa amiga.
Então, um dia, ela, para ofender essa pessoa, no aniversário dela, deu para ela um embrulho de fezes. Coisa triste, né? Mandou para ela. Aí a mulher recebeu aquilo e foi para casa. Passado um tempo, houve uma efeméride qualquer daquela pessoa que tinha feito essa violência com ela, e aí ela pegou e trouxe para essa moça um buquê de umas rosas, rosas chá, lindas, maravilhosas. A rosa chá é muito bonita, né? Vocês conhecem, né? A rosa chá, aquela rosa que não é nem vermelha, nem rosa, nem branca, é rosa chá, né? Tem aquela cor assim meio, não sei nem que cor é aquilo, como se fosse assim um bege, coisa assim. Uma coisa linda, é uma das flores que eu acho mais lindas é a rosa chá. E ela trouxe um buquê daquelas rosas e ofereceu para essa mulher e mandou uma carta para ela dizendo assim: com o presente que me destes, plantei e adubei essas belas flores que te ofereço na tua efeméride. Né? Deu uma resposta fantástica. Essa é uma história que não sei se é verídica, dizem que é. Aliás, onde eu li isso aqui, tinha até o nome das pessoas, eu não me lembro mais, já faz muito tempo que eu li isso. Mas é uma história que significativa, né, para que a gente possa pensar. Então, a gente a proteger os solos da memória, né, é cuidar da qualidade dos arquivos que nós guardamos, porque o cérebro, na realidade, não é um órgão de lembrar, ele é um órgão de esquecer. Por quê? Porque ele só guarda aquilo que é relevante. O que não é relevante vai sendo esquecido. Senão também não cabe tudo, né? A gente chega, por exemplo, numa idade provecta, essa idade a qual eu já cheguei, a gente já não lembra uma porção de coisas. Eu, por exemplo, a minha memória recente cada vez está pior, porque eu lembro, eu boto uma coisa aqui, o óculos aqui, depois eu tiro e boto para ali. Daqui aí eu venho procurar ele aqui. Quer dizer, eu lembro do primeiro ato que eu tive, mas o segundo, que é o mais recente, apaga completamente da cabeça. E aí dá o fato das pessoas perderem as coisas quando vão ficando com mais idade. E esquecerem, né? Não sabe onde botou. Meu pai, me lembro dele quando ele estava já com uma certa idade. Ele dizia assim: a gente não sei onde botei meu óculos. Aí eu falei assim: papai, seu óculos estava na testa. Ele tinha mania de pegar o óculos assim, levantar, botar aqui na testa. Aí esquecia que o óculos estava na testa. E aí, papai, seu óculos está na testa. Aí ele, é aí mesmo. Então, isso é uma coisa muito natural que vai acontecendo, porque o cérebro é um órgão de esquecer. E a memória não está no cérebro físico. A memória é uma a memória, ela é espiritual ou perispiritual, se vocês quiserem. A memória está e na realidade, a memória mesmo, quer dizer, as coisas relevantes que temos que guardar os arquivos, não se perdem nunca. A gente pode esquecer deles agora, mas um determinado momento, uma determinada hora, a gente vai lembrar. Até a história de pessoas que passaram por grandes perigos, morte iminente, e que viram se desenvolver na sua frente como se fosse um rebobinar de uma fita, todos os fatos que passaram na sua vida, as coisas, principalmente as coisas negativas que ela fez, e também as coisas positivas, naturalmente. Mas como nós costumamos fazer mais coisas negativas que positivas, as coisas negativas aparecem, é coisas que a gente nem lembrava mais, nem sabia mais, aí de repente aquilo volta, a gente relembra. Então, isso é um fato muito comum. Agora, com os estudos de morte aparente, né, de quase pesquisas com a questão de quase morte, de alguns cientistas, nós vamos falar um dia sobre esse tema aqui, e tem um tema muito interessante. Assim, eu até contei aqui outro dia a história da moça que. Pois é, ele disse que ela começou a ler e escrever bastante e notou que a memória melhorou. Sim. Aliás, nós devemos sempre estudar escrevendo. É a melhor coisa que se faz. Eu, por exemplo, estou aqui com uma pilha de aqui do lado, com uma pilha de exames de pacientes para analisar. São 18 exames, mais ou menos. Eu levo quase uma hora para cada exame, tá fazendo avaliação agora, nessa nova fase que eu estou empreendendo, que eu estou estudando, que eu voltei para a escola, estou fazendo uma monitoria, estou aprendendo coisas novas, novos jeitos de interpretar exames, etc.
E aí eu estou ali com eu tenho um caderninho, eu separei um caderninho, eu tenho vários caderninhos aqui, separei um caderninho, e ali eu boto o nome do paciente, vou vendo o exame, vou anotando as alterações, porque tem exame, por exemplo, para você estudar, por exemplo, o ferro, você tem 13 parâmetros no hemograma para você correlacionar um com o outro. 13. Um, 13 parâmetros. Quer dizer, é uma complicação. E é aquelas coisas que as pessoas dizem assim, tá normal, porque está dentro dos parâmetros que o laboratório deu para aquele exame. Tá bom, então tá normal. Porém, não está ideal, porque não basta que o exame esteja normal, é preciso que ele esteja ideal para aquela criatura. Então eu estou vendo que eu vou escrevendo. E se eu não escrever, depois eu vejo de novo, leio de novo, revejo. E aí a memória vai melhorando, vai ficando. Eu acho que eu tenho uma memória razoável. Não é maravilhosa, mas eu tenho uma memória bem razoável. É porque eu faço assim. Eu vejo uma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco. Eu tenho uma aula dessa minha monitoria que eu já vi quatro vezes, que é uma aula muito densa, que é uma aula de psiquiatria, reposição de nutrientes em psiquiatria. E eu fiquei espantado de ver que muitas síndromes psiquiátricas melhoram muito com reposição de nutrientes, né? Vitamina B12, vitamina D, complexo B, etc., e muitas outras coisas, né? Então, há muitas coisas que se pode fazer. A Maria Gabriela está dizendo que eu ensino o Caio a estudar fazendo resumos. Sempre estudei assim. É isso mesmo, Gabriela, está correto. E agora ficou bom isso aqui que está aparecendo aqui na minha tela, na minha frente, aqui as coisas que vocês falam para mim aqui. Que beleza, isso é muito bom. Então, todas as pessoas se preocupam com os arquivos dos computadores, mas raramente alguém fica preocupado com as mazelas e com as misérias que estão arquivadas na sua memória. A pessoa fica lembrando de coisa que não interessa, né? Senão, se a gente não proteger a nossa memória, é possível que a gente tenha uma vida completamente negativa, infeliz, sofrida, e mesmo com uma infância saudável, porque diz que a infância é que vai regular a idade provecta, a idade adulta, mas mesmo uma infância saudável, a gente pode ter um problema muito sério se a gente não souber selecionar bem aquilo que a gente vai guardar. Então é preciso que a gente guarde nesse nosso aprendizado aqui, que o registro depende da nossa vontade, a gente tem que escolher o que, que a gente quer guardar. O registro da memória é um registro RAM, né? RAM. Quer dizer, registro automático da memória. E nos computadores, a tarefa mais fácil é apagar um arquivo. Você apaga um arquivo. Apesar de que dizem que você pode apagar um arquivo no computador, mas não fica apagado. Um bom técnico vai lá e consegue recuperar o arquivo, mesmo tendo sido apagado. No homem é impossível apagar arquivos, porque a não ser que a pessoa tenha um trauma cerebral. Mas mesmo que tenha um trauma cerebral, ele não lembra naquele momento, naquela encarnação. Mas a memória é perispiritual, fica o registro na fase, vamos dizer assim, que vai continuar após a morte do corpo. O corpo vai morrer, mas o corpo espiritual persiste, né? E vai manter a memória. A memória vai continuar lá. Bom, então, é muito difícil a gente aprender a proteger a memória. É porque as angústias, as agressividades que a gente vai sofrendo, as ideias negativas vão se registrando. E podem, e às vezes não podem ser deletadas, é difícil. É só reeditadas. A gente pode fazer o seguinte: edita. Editar quer dizer, baixa aquilo e reescreve, né? Diariamente você planta flores ou constrói favelas na sua memória. Como assim? Como é que você constrói favelas na sua memória? Pois é, a gente pode comparar a memória como se fosse uma grande cidade, não é? Cada bairro com um arquivo e cada endereço
como a informação. E diariamente nós vamos arquivando novas e novas informações que vão construindo ou bairros muito aprazíveis, muito belos, ou favelas muito áridas, casebres, coisas meio mais feias, mais feiosas. Por isso que existe no mundo ricos que são pobres e pobres que são ricos, né? Como nós falamos no começo. Muitos moram em bairros nobres e querem ficar distante das zonas pobres. Mas nos solos da sua memória pode haver inúmeras favelas e arquivos doentios. Algumas pessoas privilegiadas financeiramente, mas são miseráveis interiormente. E nessas suas mansões há jardins, mas na sua emoção existe desolação e tristeza, né? Existem fobias, as fobias são provenientes de uma interpretação distorcida da vida, e isso gera um registro exagerado de um objeto fóbico que vai dar o medo, medo de animais, de insetos, de pessoas, do ambiente, medo de altura, medo de ficar num lugar fechado, medo de entrar no elevador, a claustrofobia, o medo do lugar, o medo do lugar fechado, tal como, por exemplo, o elevador, né? E a acrofobia, que é o medo de altura, a fobia social, que é o medo de lugares públicos. A fobia simples é o medo de insetos e animais. E o pior tipo de medo é o medo de ter medo, né? A gente tem que ter cuidado para não ter medo de ter medo, né? O fenômeno RAM, né? Registro automático de memória, fotografa bilhões de experiências durante a nossa existência. A gente copia isso, xeroca essas experiências e envia uma cópia para o perispírito, para essa memória que vai ficar registrada para todo sempre. Todos nós, mesmo que tivermos uma infância muito feliz, podemos ter adquirido enormes tormentos, enormes favelamentos no nosso inconsciente. Quais são esses lugares sórdidos, né? São diversos deles, né? Existe uma barata que pode ser mais poderosa do que um sequestrador, dependendo do volume da atenção e da experiência existencial que a pessoa vive, né? Medo de barata é um medo muito comum, né? E a pessoa se apavora, tem mais pavor da barata do que do sequestrador. Por que que isso acontece, hein? Porque na infância ela registrou uma imagem de adultos em pânico diante de baratas. Infelizmente, havia no cativeiro muitas baratas. Uma cobra apareceu e quase a picou. Mas nada perturbou essa mulher, tanto quanto as baratas. As baratas foram piores do que a cobra. Para dormir, ela suplicava calmantes aos sequestradores, estava sequestrada, né? E o medo encarcerou a sua liberdade. Há medo de todos os tipos. Medo de perder emprego, medo de ser assaltado, medo de ataque terrorista, medo de andar de carro, medo de andar de noite, medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, medo de fracassar. Vamos analisar cada um de nós os nossos medos, né? É, recentemente, uma jovem universitária disse para o Augusto Cury que ela tinha um medo incomum. Ela tinha pavor de pássaros. O trauma na infância levou a ter medo das inofensivas aves. Pessoas que podiam enfrentar um cachorro bravo, mas não um beija-flor. Como nossa mente é complexa, né, gente? Que coisa incrível isso. O que controla a nossa mente não é a realidade real de um animal, pessoa ou situação, mas a realidade emocional que está registrada nessa nossa memória. Nós temos uma fantástica inteligência e deveríamos ser livres, mas facilmente criamos uns monstros gigantescos em nosso inconsciente que nos ameaçam e nos aprisionam.
nossa memória nos leva ao esquecimento. Eu acabei de falar do esquecimento aqui. A diferença entre o esquecimento normal, fisiológico, do envelhecimento e do Alzheimer, que é uma doença, é que a pessoa que esquece fisiologicamente lembra que esqueceu. Ah, eu esqueci daquilo. E a pessoa que tem a doença nem lembra que esqueceu. Ah, eu esqueci? Eu não percebi. Porque já está ficando mesmo uma lesão mais séria, né? As pessoas estão reclamando de que estão ficando esquecidas. Muita gente reclama disso. Ah, eu não tenho a memória fraca. Meu Deus. Elas esquecem encontros, esquecem objetos, esquecem informações novas que arrecadaram e desesperadas procuram o médico para tratar da memória. Aí o que vai acontecer? Não vai encontrar nenhum remédio que possa resolver isso. Porque a gente tem que parar com esse negócio de tomar uma pílula para resolver com tudo, tem que ser uma pílula que a gente toma. Não é, não pode ser assim, né? Então, vamos dar fazer um refresco na nossa memória. Não existe memória fraca, gente, não existe. Mas a memória pode estar bloqueada devido à proteção cerebral, né? O cérebro tem mais juízo do que nós próprios. Então, ele trava a memória para evitar que pensemos muito e fiquemos gastando energia desnecessária, excessiva, né? Então, há esquecimentos que a gente devia dizer assim, bendito esquecimento, né? Bom, então a gente quer pensar o seguinte: todos nós queremos abrir a janela da nossa memória, não é isso? A gente quer brilhar nas reuniões de trabalho, emitir opiniões brilhantes, lúcidas, quer uma, quer ser uma fera intelectual nos concursos, nas entrevistas, todo mundo quer ser assim, né? Primeiro, a gente deve, para melhorar isso, a gente deve estudar dedicadamente. Vamos sempre estudar, 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 né? É importante. Segundo, controlar uma fera que está dentro de nós, que se chama insegurança. Ah, o filho do meu funcionário aqui fez prova para motorista uma semana passada, ele já dirige direitinho e tal, está muito bem, foi fazer a prova. E de repente ele deixou o carro morrer. A primeira vez, perdeu o ponto e tal. Aí entrou na vaga, saiu da vaga, quando ia começar a caminhada para fechar o concurso, deixou o carro morrer de novo, nervoso. Tirou o pé da embreagem antes, talvez, sei lá, acelerou de menos, e o carro morreu de novo. Perdeu o concurso. Foi hoje lá, ontem, não sei, um dia desse agora, mais recente, uma semana depois, fez a prova e passou. Tava, foi aconselhado ficar calmo, tranquilo. Então, a insegurança é uma fera que está em nós precisamos controlar essa fera. É um medo que habita dentro do nosso sistema emocional. O cérebro interpreta o medo como se a sua vida estivesse em perigo. Por isso, bloqueia os arquivos e produz os famosos brancos. Já tive um branco, não me lembrei aqui. Todos nós temos uma inteligência muito fantástica. A pessoa só vai interpretar isso depois olhando para trás. Mas é preciso que a gente lembre que o medo de falhar, o medo de errar, de não dar certo, acelera a nossa derrota. Então, nós temos que proteger a nossa memória, fazendo o quê? Vivendo intensamente a natureza. As leis que nós já vimos anteriormente, a primeira, a segunda, dormir bem, comer adequadamente, fazer exercício físico, contemplar o belo, tudo isso é importante, mudar a rotina, tudo isso vai ajudar a nossa memória, vai fazer com que a gente vá ter desafios da inteligência que vão ser desafios que vão ser muito bem sucedidos, né? E é necessário que a gente faça diariamente uma crítica às imagens doentias da nossa memória, retirando dela coisas que não vale a pena, que a gente não tem nenhum interesse. É necessário também não pedir, não pedir mais, determinar a si mesmo. Eu preciso ser alegre, ousado, seguro, saudável, bem disposto, simpático. Essas ferramentas
que nós somos criadas dentro de nós mesmos, vão reurbanizando as nossas favelas do nosso medo. A gente faz um favela bairro bonito e fica com as coisas mais bonitas dentro de nós, né? Então a gente vai tirar o ódio de dentro da gente, vai tirar o medo, vai tirar a autopunição. Ninguém é culpado de nada, nós somos seres responsáveis, não somos culpados e vamos nos libertar. E assim a gente viu a proteção do solo da memória, que é a sétima lei. Falta 3 leis para a gente terminar. A gente vai até o final do mês de fevereiro, a gente termina, antes do carnaval, a gente termina essas 3 leis. E eu espero que isso tenha sido interessante para vocês. E hoje, como é terça-feira, é dia da gente fazer a nossa oração. Eu deixei para fazer a oração agora no fim. Vamos fazer a oração pedindo pelos doentes, pelos que estão sofrendo, pelos que estão com dificuldade, e vamos pedir também pelos desencarnados, dizendo assim: Senhor, Pai da vida, abençoa cada um de nós, abençoa a nossa vida, a vida de todas as criaturas que nos acompanham, e que a saúde possa abençoar todos aqueles que estão doentes, doentes da alma, doentes do corpo, doentes da sua emoção, que a saúde possa banhar a cada criatura que está ligada conosco nesse momento pelas vias do pensamento. Que a tua misericórdia, que a tua bênção, tu que és, Senhor, o médico supremo da vida, o doador da vida, que possa arrumar a saúde de cada criatura e que nós possamos nos sentir plenamente realizados, plenamente saudáveis e prontos para ajudar, Senhor, a tua grande obra, que é a obra da regeneração do nosso planeta. E que pedimos também, Senhor, por aqueles que já desencarnaram antes de nós, que possam estar se sentindo sozinhos, que possam estar desarvorados sem encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel, que eles possam orar, buscar a tua presença, Senhor, diante deles, pela oração, pelo pensamento elevado, para que possam visualizar os seus guias espirituais que estão sempre ao seu lado, procurando serem visualizados, para darem o seu braço forte para conduzir essas criaturas na sua caminhada espiritual, até que eles possam retornar à vida física. Que a tua bênção, que a tua misericórdia desça, Senhor, sobre tudo que foi criado por ti. Que a tua misericórdia seja, Senhor, plena em todas as criaturas, em todos os locais, na humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, aí está. Deixa eu ver se eu tenho aqui, tem aqui um chat aqui, deixa eu ver se eu clico aqui. Então, temos aqui a Estela dando boa noite, a Maria das Graças Cunha Santos dando boa noite, ó, a Zélia, a Sinara Arruda, a Maria Gabriela, da qual já falamos, a Neide Ferreira. Neide, bom dia aí para você. A Márcia Manso, boa noite, querida. Muito, muito calor aí. A Leia Brum dando ótima noite para todos nós. E aí, aqueles comentários que eu já fiz aqui, eu falei que a Neide falou que começou a ler e escrever bastante, notou uma melhora na memória. E a Gabriela, que estuda com o filhinho dela, o Caio, né? A estudar fazendo resumo, e que ela sempre estudou assim. Eu acho essa maneira de estudar muito legal. Também gosto de estudar assim. Então, meus amigos, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a sua paz. Eu não estou vendo aqui a Marieta. Marieta, você está por aí? Você precisa entrar na live, Marieta. Você está entrando na gravação. Aí por isso que você escreve lá a Marieta está reclamando que a gente não responde para ela, não cita o nome dela. Não cita porque ela não escreve aqui, ela escreve depois que já passou. Aí ela sabe, está vendo depois gravado. Aí por isso que está essa, essa coisa. Então, essa é que é a ideia, né? Então, vamos mandar sempre uma mensagem. Façam perguntas também, gente. Tem coisa, vocês devem ter dúvidas. Será que vocês não têm dúvida nenhuma? Quando eu dava aula, essa aula presencial, né? Eu fazia
Eu sempre dizia, chegava no final, dizia, que alguém tem alguma dúvida? Aí dizia assim, se as pessoas tinham dúvida, eu falei assim, bom, vocês então entenderam as coisas. Se não tinha dúvida nenhuma, das duas, uma. Entenderam tudo, e aí eu podia fazer perguntas sobre o assunto, até sobre detalhes, ou então não entenderam nada. Aí não tem nenhuma pergunta. Porque quando não entende nada, não tem pergunta para fazer. Eu não entendeu nada, como é que vai perguntar? Então, façam perguntas. Eu espero que vocês tenham. Podem fazer a pergunta. Fora, o Carlos vai botar aí, ele criou um e-mail só para fazer perguntas, né? Eu tenho, aliás, já umas duas para responder. Eu não fiz ainda a live com as perguntas, porque não tem material ainda, está muito pouco. Vocês precisam perguntar mais, falar mais, perguntar coisas, perguntar principalmente coisas que eu não saiba, porque aí eu vou pesquisar, vou aprender e a gente começa a conversar aqui. Porque, na realidade, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Eu estou sempre aprendendo com vocês aqui. Que a misericórdia do Senhor nos abençoe, que possamos estar sempre juntos, felizes e satisfeitos. Que a paz do Senhor encha as nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.